Seja bem-vindo a mais um Conta aí TCM Rio, podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu já te convido para seguir o canal, apertar o sininho e receber as nossas notificações sempre que um programa novo entrar no ar. Mês de março, mês que a gente vai dedicar às mulheres. Então hoje, para o nosso bate-papo aqui no Conta aí TCM Rio, a gente está recebendo uma auditora do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Eu estou falando da Adriana Salgado. Ela é inspetora da 3ª IGE e a história dela é muito interessante porque ela, na verdade, emocionou todos nós no finalzinho de fevereiro, início de março. E a gente vai entender por quê. Adriana, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Cadu. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Você vai ser uma das auditoras que vai fazer parte do Conselho da ONU, Adriana Salgado. É isso mesmo? Sim, é isso, Cadu. Eu estou muito emocionada com esse processo. São 8 auditores dos TCEs e TCMs, além dos auditores do TCU, que vão formar uma equipe para auditar os fundos da ONU a partir de julho desse ano, num mandato de 6 anos, em que o Brasil, junto com a China e a França, vai ser responsável por fazer essa auditoria tão relevante. E isso me deixou muito emocionada, porque além de ser uma conquista minha, né, eu acho que é um significado muito grande para o TCM Rio, de estar presente nessa auditoria tão relevante, e para o sistema brasileiro de controle externo, né? Porque você vê que o sistema vem se profissionalizando, se aprimorando, aumentando sua qualidade nos últimos anos, e isso a gente vê pelos trabalhos nos quais participamos, e isso está realmente culminando com esse mandato de 6 anos, numa auditoria tão relevante na ONU, da qual a gente, felizmente, vai fazer parte. Então, acho que temos só a comemorar. Vamos voltar um pouquinho atrás, porque eu quero conhecer um pouco da tua história e apresentar a tua história também para quem está acompanhando a gente. A Adriana é formada em engenharia química. Isso. Entrou no tribunal em 2000. Então, batendo 24 anos de Corte de Contas aqui no nosso município, né? No nosso TCM Rio. Mãe de 2 filhos, um casal? Isso. Um casal. E já andou por aí também, quer dizer, você já participou de auditorias e trabalhos fora do Brasil. De onde é que vem essa paixão pela auditoria? Sim, isso é uma boa pergunta, porque eu realmente eu estudei no Santo Agostinho, que era um colégio muito acadêmico, né? Muito conteudista e tal, e acabei passando para o UFRJ, Engenharia Química, que era um curso que me pareceu interessante, mas ao longo do próprio curso eu fui me interessando pela área financeira, pela área de contabilidade, comecei a fazer estágios em bancos e acabei trabalhando na Souza Cruz, na área financeira. E estando na Souza Cruz, eu comecei a entender como que o serviço público pode te possibilitar fazer uma coisa que você gosta e ainda contribuir para a sociedade, né? O serviço público te dá essa opção, porque você não está trabalhando para o lucro de alguém específico, de uma empresa, você está trabalhando por um bem maior, o bem dos cidadãos. Então, isso sempre me motivou muito. Então, eu fiz o concurso para o TCM no ano de 2000 e fui aprovada. E aí foi, assim, realmente uma paixão, uma longa paixão que se estende até hoje, né? E eu fui locada na 1ª IGE, na 1ª inspetoria, e fiquei lá até 2006, quando eu tirei uma licença sem vencimentos para morar fora. Então, eu morei 2 anos na Inglaterra e 2 na Austrália. Na Austrália, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em contabilidade, administração, e fui aprovada num processo seletivo para trabalhar no Tribunal de Contas da Austrália. Pera. Vamos segurar um pouquinho, porque como é que é essa história? Você passou num concurso para auditar a... Menina, conta essa história pra gente, por favor. Lá não é bem concurso, é um processo seletivo, né? Eu pedi uma carta de recomendação aqui para o Dr. Thier, que era o presidente à época, e com a minha experiência aqui no TCM, eu fui aprovada num processo seletivo, que não é concurso, mas você trabalha nas auditorias lá. Eu trabalhei num projeto de construção de escolas, em New South Wales, que é a região lá da Austrália, né? Então, isso foi muito bacana, porque me deu uma experiência grande, mas também me fez ver que os tribunais são muito parecidos em todo o mundo, né? Então, a gente às vezes acha que tem um problema aqui, são os mesmos problemas lá, o mesmo tipo de contribuição, o mesmo tipo realmente de trabalho. Então, um auditor vai ser um auditor em qualquer lugar do mundo. Então, isso me dá até muita tranquilidade para esse trabalho da ONU, porque é muito parecido com o que a gente faz aqui. A gente tem uma qualidade técnica grande
E o auditor, ele vai ser um auditor em qualquer lugar. Ele vai entender as regras, ele vai ver a realidade, vai comparar uma coisa com a outra e vai gerar um relatório. Então, assim, o processo é muito parecido, né? Mas aí foi interessante, porque eu fiquei esses 4 anos lá, depois minha licença venceu, eu voltei para o Brasil, voltei para a primeira IGE, no mesmo lugar, e continuei minhas auditorias e em 2022 eu mudei para a terceira IGE como inspetora-geral, que é a área de educação, e realmente tem sido incrível. Se apaixonou pela educação também, sim, claro, né? Sim, é uma área que é incrível, né? Você poder realmente contribuir para a educação das crianças do município. Nós temos o PCGE, que é o programa, né, com a Universidade de Cambridge, com o conselheiro Puccioni, que realmente está fazendo diferença na vida dessas crianças. Então, é realmente apaixonante, né? E aí, quando eu soube do processo seletivo para a ONU, eu achei muito interessante, mas, assim, de cara eu não sabia se eu ia me inscrever ou não, porque eu tinha inspetoria, tinha outras obrigações, eu falei, não sei se é hora e tal. Mas aí teve uma pessoa no tribunal, que você já falou isso já para todo mundo, que te incentivou. O presidente Guaraná, tipo, colocou você, olha, tapete vermelho, Adriana, vamos lá, vamos ver o que você... Foi, ele encontrou comigo, foi um encontro, assim, fortuito no elevador, e ele falou que achava que eu tinha um perfil para essa função. E isso me estimulou muito a participar, assim, que eu estava realmente na dúvida, e foi aquele, sabe, quando você está esperando um sim ou não, e foi o que ele me fez. Ele falou, você tem perfil, entra no processo, que eu acho que você tem chance. E foi maravilhoso, porque aí eu realmente me incentivei, me empolguei, aí comecei a fazer o currículo, a botar os cursos, relembrar tudo que eu tinha feito para colocar naquele currículo. E aí realmente eu vi que era uma oportunidade incrível de eu representar o TCM, de eu representar o Rio e o Brasil, né, lá fora. Então, aí eu me empolguei muito, aí eu falei, não, agora eu quero passar. E aí eu fiz uma entrevista, né? Mandei meu currículo, fiz uma entrevista. Foi você e uma outra auditora, a Patrícia, não é isso? Sim, eram 2 auditores que podiam ser indicados de cada tribunal. Então parabéns também para a Patrícia. Sim. E, aliás, para todos os auditores e auditoras do nosso tribunal, isso, que está aí virando agora uma referência maior ainda com a Adriana. Mas segue, Adriana, desculpa te cortar. Obrigada, Cadu. E aí foi isso. Aí eu fiz a entrevista e recebi o resultado ontem. Nossa, recebeu... A gente está gravando esse programa ainda para o mês da mulher. Esse ontem que a Adriana está falando, foi assim, no final do dia. Pegou todo mundo de surpresa, veio a notícia... E foi uma correria da notícia, coloca para a turma do tribunal para tomar ciência do que tinha acontecido. Aliás, vou trazer uma informação para você em primeira mão. Você foi a grande recordista de interações no nosso Zap Corredor, todo mundo dando os parabéns, era gente com coração, batendo palminha. Enfim, é o reconhecimento, né, dos servidores do tribunal, da sua qualificação e agora também do seu desafio, Adriana. E aí? Sim, é um grande desafio. Não, eu queria primeiro falar sobre o pessoal do tribunal, né? Eu acho que a gente tem aqui uma casa que poucas vezes eu vi em termos de união, de cordialidade, de simpatia, de elegância no trato, né? Nós temos profissionais maravilhosos e com um trato realmente excelente. Então, isso me dá muito orgulho de fazer parte do TCM Rio, porque realmente é uma casa especial. É uma grande família, todos profissionais, mas com um clima de convívio assim, excepcional. Então, já trabalhei com várias inspetorias diferentes, em trabalho junto com a segunda IGE, com a primeira IGE, com a CAD, com a quinta IGE. Então, eu acho que todo mundo se sentiu um pouco representado ali quando um auditor, uma pessoa do corpo técnico, né, passa num processo desse. Então, assim, eu estou levando todo o tribunal comigo, estou levando o TCM comigo. Assim, estamos juntos na ONU. Então, sabe, isso que eu queria dizer. Assim, realmente eu estou indo, mas estou indo pelo tribunal, representando o TCM, né? E o desafio vai ser mais um, né? Mais um de tantos, assim, vou estudar, se tiver que estudar, vou ler tudo. E você vai participar de forma híbrida, né? Quer dizer, você vai ter na verdade, você segue aqui com a gente, né? Felizmente, mas em alguns momentos você viaja para Nova York para acompanhar todo o processo presencialmente. Isso. Está preparada já para isso? Já está com malas prontas? A família está feliz? Visto ok? Pronto. Como é que está isso aí? Tudo certo. Minha família ficou muito orgulhosa. Eles sabem que é uma coisa que eu gosto muito, que eu dou muito valor, né? E eu acho que uma pessoa feliz vai ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional. Então, acho que eles ficaram muito orgulhosos e eles me dão muito apoio. Assim, eu tenho muito a agradecer, que ficaram muito felizes e estão me dando todo o apoio, né?
E eu vou ficar aqui participando virtualmente, algumas viagens, e eu não sei ainda o fundo que eu vou auditar. Então, são diversos fundos, como o Unicef e outros fundos. Então, pode ser que sejam em cidades diferentes de Nova York. Isso ainda não sei, ainda não fui comunicada. E teremos uma reunião em março para saber esses detalhes de alocação. Então, já vou te fazer logo um convite, já deixar aqui esse convite para a Adriana, que assim que tudo estiver andando, né, tudo certinho, e aí mais para frente a gente vai trazer a Adriana aqui novamente para ela contar os segredos, contar como é que é auditar a ONU, né, as suas parceiras, as suas instituições que têm aí uma credibilidade no mundo inteiro. Você parou para pensar nisso, Adriana? A ONU, ela tem representatividade, tem um peso para o mundo inteiro e principalmente as instituições que estão agregadas a ela. Né? O próprio Unicef, você tem aí várias outras entidades que, olha, é carimbo, são coisas sagradas para essa representatividade. E o TCM está lá. Muito orgulho, né? Muito bom. Adriana, olha só, quero mais uma vez te dar os parabéns. Afinal de contas, de novo, fazendo referência ao mês da mulher, foram 8 auditores escolhidos, né? O conselheiro Bruno Dantas, o ministro Bruno Dantas fez esse trabalho também, em parceria com a própria Tricom também, que fez esse meio de campo. O nosso tribunal, o presidente do Guaraná, todos os outros conselheiros. Aliás, você, o conselheiro Ivan, fez uma referência, você pediu para colocar uma homenagem para você na sua ficha profissional, não é isso? Durante a sessão, que te emocionou muito, eu estava lá acompanhando. Todos os conselheiros fizeram questão de comentar sobre isso. E aqui a gente só tem a agradecer, dar os parabéns a você, porque são 8 indicados, né, para esse conselho da ONU. São 5 mulheres e 3 homens. Isso. Eu vou repetir. São 5 mulheres e 3 homens. E aí? Isso é muito bacana, né? As mulheres estão realmente com uma capacitação excelente. Eu acho que elas podem tudo. Elas podem realmente ser o que elas querem. Se quiserem ser profissionais, serão. Se quiserem ficar em casa, ficarão. E não tem mais o preconceito. Isso eu acho maravilhoso. Não tem uma fórmula única, né? Então, eu acho que é interessante porque, como o presidente Guaraná falou, não tinha cota, né? Então, e assim, foram pelo mérito. Então, acho que isso foi... exatamente isso. O presidente foi falou muito exatamente bacana. isso. Eu achei as palavras dele muito, muito interessantes e muito sábias. Então, realmente é motivo de orgulho. Então, Adriana, só vou pedir agora para você, para a gente fechar o nosso bate-papo, que você dê uma mensagem. Pode até olhar para aquela câmera ali e dar uma mensagem para os seus colegas servidores e para as suas colegas servidoras. Eu queria agradecer a todos do TCM pelo apoio, pela parceria de 23 anos que eu tenho, o amor que eu tenho por essa casa vem de vocês, do nosso trabalho no dia a dia, da nossa dedicação, da nossa luta aqui no dia a dia realmente por uma sociedade melhor. Então, assim, muito obrigada. E todo ano eu acho que vai ter vagas para a ONU, porque esses mandatos são anuais, né? 6 anos para o Brasil, mas anualmente para os servidores. Então, eu acho que outras chances aparecerão. Eu acho interessante as pessoas ficarem ligadas, se tiverem interesse em participar, porque eu acho que isso vai ser uma coisa que anualmente vai acontecer. Então, eu acho que a gente vai ter muitas oportunidades legais aí para trabalhar. Muito bem. Adriana, olha só. Mãos dadas, parabéns. Obrigada, viu? Cadu. Sucesso para você. Missão dada é missão cumprida. Então, Adriana, é isso. A gente agradece não só a Adriana, mas também dá os parabéns a todas as mulheres nesse mês especial. E é isso. Foi mais um Conta aí TCM Rio, podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Até o próximo.